22 anos aí no mundo corporativo, onde eu tive a oportunidade de entender que quando você decide colocar o seu cliente no centro das suas decisões, isso pode mudar o seu negócio. E o que significa isso? De uma maneira simples, tentar entender o que é valor para o seu cliente. Conta pra gente como é que foi a sua carreira até A agora. minha carreira? Conta pra Uau! nós. A gente adora Gente, experiências, Ah, então assim, a gente tem A que gente que vem contar. do mundo corporativo, dá uma olhada no LinkedIn depois, se não é de dar inveja. nada. Quando ele fala que dessa experiência que ele tem, ele só tá falando de 22 anos na P&G. A maior potência do mercado. Conta pra gente como é que foi essa construção. Nossa. E eu preciso, então, antes de contar, falar sobre a P&G. Eu admiro tanto, respeito tanto e acredito tanto nessa empresa que eu comparo ela ao Vaticano e às Forças Armadas. Uau! É a Nossa. única organização no mundo que a sua carreira é feita internamente. Ela não contrata ninguém do mercado acima do nível gerencial. Ou Nossa, que seja, interessante. o presidente da empresa começou como estagiário. Nossa, esta eu Sim. não sabia. É Que sério. máximo. E é Exceto importante você funções muito falar. específicas, obviamente, Sim. como o químico, a pessoa de finanças, que nem sempre você tem um estagiário ou alguém ali pronto para o cargo, mas eles têm uns níveis hierárquicos paralelo que eles chamam de banda 1, 2, 3, são os níveis gerenciais. Todos eles construíram sua carreira dentro da empresa. E eu vou te endossar isso, e eu juro pra você que a gente não combinou nada, tá? Eu tive um CEO que passou pela minha vida e ele sempre levava essa bandeira. Eu sou formado pela P&G. Ah, Ele é CEO de uma das companhias, né? posso contar uma história, então? Claro, E ele por falava, favor. e ele sempre falou isso com muito orgulho. Ele falava, na P&G, eu sou formado pela P&G. Vou te contar duas experiências que eu vivi que provam a força da empresa. Número 1, alguns anos atrás, bons anos atrás, eu fui tirar o visto americano. Ao chegar no consulado, o gringo perguntou: onde você trabalha? Eu falei: P&G. Ele falou: tá aprovado. Não Incrível. pergunta absolutamente mais nada. Segunda situação, sou transferido para São Paulo, Rio para São Paulo, lá no bairro da Saúde, encontrei o apartamento que eu gostaria, tive contato com o proprietário, a imobiliária estava interagindo com esse fato. A empresa seria a minha fiadora, e aí o dono do imóvel me liga, depois de eu visitei, e fala assim: Edgar, eu conversei com um amigo e falei com ele que você trabalhava na P&G. Ah, sim, trabalho. Meu amigo disse que eu posso alugar para você, então a gente não precisa de imobiliária nem de fiador. Olha só. Nossa. É incrível, né? É incrível. Tem noção É, disso? isso mostra o poder. E interessante você falar que eles, né, da base, né, vão construindo, porque isso reforça a cultura. Isso é cultura na prática para mim. Porque ele vai criando a mentalidade do que queremos inserir para os próximos passos, né? É lá, exato. Isso influencia muito no que falamos sobre o cliente, porque no final do dia eu construo a cultura constrói os recursos humanos que constrói a forma que eu quero lidar com o meu cliente. Isso faz sentido? Total sentido, e falar de cultura, ela começa, na minha opinião, no topo, e falar da cultura é uma coisa, viver a cultura de uma empresa é outra, Exato. completamente Exatamente, diferente. completamente Exato. diferente. E as empresas talvez precisam levar um pouco mais a sério, porque eu entendo que, na minha experiência, abaixo da cultura existe uma subcultura, aquele grupo que interpreta o que é o valor da empresa. Sim. Exato. E aí eu faço uma analogia jurídica, né? A norma é mais forte que a lei. Cuidado com Olha o as corte, subculturas. gente. Olha o corte. A norma é mais forte que a lei. A norma é mais forte que a lei. Então, o que está acontecendo na prática na sua empresa ou na subcultura será muito maior do que o que você quer implementar de cultura. Exatamente. O que isso Incrível. significa? Precisa internalizar a cultura e vivenciar. É a prática. Tem que ser um Demais. lifestyle da empresa, não É, pode ser só um incrível. discurso, não dá. Incrível. E tem que começar pelo seu. Mas voltando para minha carreira. Pois é, Conta. eu ia falar, gente, a gente tá há 5 minutos que a gente iniciou esse podcast e olha a quantidade de informação que a gente já recebeu. Vamos lá, volta Vamos pra lá. tua carreira, mas a gente Carreira. vai voltar em todas essas chaves que a gente liberou agora. Resumidamente, vou tentar. Minha primeira formação foi técnico contábil e comecei a estagiar na Unimed e me dei conta que eu nunca tinha visto um contador milionário. É uma É bela uma- reflexão, começo, aliás, né? É um Que bom me começo. perdoem a todos os contadores,
Eu rasguei o meu CRC, tá? O Conselho Regional de Contabilidade. Nossa, Mas uma ótima reflexão. Tô Hã? aqui na reflexão ainda, real. E aí eu falei, cara, não é possível, eu acho que não é aqui o meu lugar. Imagine que nessa época, mais de 25 anos atrás, conciliação bancária, né? Era o extrato bancário de um mês inteiro, 5.000 lançamentos. Um belo dia, com a contadora-chefe, eu apresentei as conciliações bancárias na mesa, peguei uma moedinha de 10 centavos e entreguei para ela. Ela falou, o que que é isso? Eu falei, tô há 2 dias tentando achar 10 centavos, não achei, toma. Maravilhoso! E ela falou, que Ai. é isso? Eu falei, não, definitivamente esse lugar não é pra mim. Na boa, na Não boa. bateu. What the hell, my Não friend? bateu. Não, 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 não. Não dá, não dá. E aí, um dia na praia, eu falei, eu vou anotar tudo que eu gosto de fazer e vou procurar uma profissão alinhada com isso. Eu lembro desse dia até hoje, um sábado à tarde, eu sentado na varanda e eu comecei a viajar, conversar, influenciar. Aí fui. Ele não Isso tem um Aí- sabia. poder, né, gente? Isso tem um Aí eu Ele não poder. sabia, fiquei. mas ele estava fazendo um map mind. Eu olhei e falei, o que que eu posso fazer com isso aqui? Tem que ser vendedor, pô. Contador não vai ser. E aí, ainda na Unimed, eu começo a buscar oportunidades de trabalho como vendedor. Por estar na Unimed, eu tinha uma ideia de que eu tinha que ir para a indústria farmacêutica. Uhum. Tentei, mas é um ramo bem difícil, quem não Bem é. nichado. É sempre bem recomendado, filho, amigos e etc. E naquela época, classificados, comecei olhando classificados e vi assim, vaga técnica, perdão, como é que é? Vendedor técnico, sem nome da empresa. Falei, vendedor técnico, eu gosto de ser mais teórico, pragmático, pode ser. Resumo, foram mais de 6 meses de processo seletivo, entrevista, e eu só descobri que eu estava entrando numa indústria de cosméticos quando eu já estava contratado e cheguei lá. Caramba. Olha que interessante. E aí eu falei, bom, eu preciso trabalhar numa empresa onde eu não conheço o dono. E a lógica era, essa empresa é tão grande, tão grande, tão grande, tão milionária, que o dono não precisa estar aqui. E esse era um conceito que eu tinha na minha cabeça. Toda vez que um negócio, o dono está presente, a empresa é pequena. Sim, sim. A empresa é pequena. E no dia que eu entrei, eu falei, eu vou fazer uma carreira nessa empresa, porque tá fácil. Tá fácil. Primeiro mês de trabalho como vendedor, 95% do resultado feito. O gerente me liga, o que é que você fez? Eu falei, Vende? vendi. Oi. Fui pra rua. Saí, peguei o carro, batia na porta. E com 2 anos me chamaram para ser gerente Norte e Nordeste. Depois, com mais 2 anos, eu saí do Norte e Nordeste para Centro-Oeste. Depois me chamaram para o Rio de Janeiro para ser gerente de treinamentos para a América Latina. Só que era gerente de treinamentos para técnicas de vendas. A P&G, sensacional, ela prepara as pessoas para vender. Em 1964, a P&G queria uma equipe de vendas e não encontrava pessoas prontas. Então eles foram à rua, teorizaram tudo o que acontecia durante um processo de negociação e elaboraram os treinamentos para treinar os estagiários da área de vendas. Caraca. Eles criaram a Porque esse é um metodologia conceito. deles. Sim, Eles porque criaram a esse é um, metodologia deles. é um conceito importante, porque é muito falado que, vendedor vende qualquer coisa. Sim e não, porque o que se aplica a um tipo de venda não se aplica a outro, né? Certeza. O vendedor se existe desde que o mundo é mundo, né? E se em 64 a P&G identificou essa falta, se verificou ali que vendedor não se vende tudo tão Não, facilmente assim. Precisava de uma personalização, precisava de uma entrega melhor, né? Precisava dessa técnica em cima do produto precisa. para daí então atingir um público-alvo. Precisa, é necessário. E ela treinava. Todo mundo sabia as técnicas de vendas dentro da empresa. Todo mundo um dia passou pelo treinamento. Era um treinamento de uma semana inteira completa, imerso. E eu me encantei por esse universo. Eu já tinha uma inclinação pelo desenvolvimento humano, amava a leitura. O primeiro livro foi com 15 anos, Sucesso Não Ocorre Por Acaso, de Laí Ribeiro, que ele trouxe a questão de tudo é relativo, pode ser bom ou ruim.
E aquilo começou a me despertar. E quando eu tive essa oportunidade de pensar em treinar pessoas, eu descobri que treinar técnicas de vendas e treinar pessoas era mais legal do que vender. Ah, sim. Sim, Porque você vai Era mais legal do que multiplicando vender. aquilo para outros porque e você Exato. vai via um treinamento pulverizando. reverberando nas outras pessoas. E isso foi fantástico, foi fantástico. Contudo, eu tive um momento da carreira que estava muito bem, muito feliz, e a empresa precisava de um sênior, um gerente sênior em São Paulo, e falaram, tem que ser você. Eu falei, não, nem a pau. Tô feliz pra caramba no Rio de Janeiro. Você tava no. Putz, Aí Tava tem no Rio, morando no praia, super Recreio. perto. exato. Como Indo assim? pra trabalhar de motinho no escritório, lá no Città América. Eu falei, não Não, sai não daqui. O vou. presidente, na época, um mexicano, fala assim, faz o seguinte, pensa no final de semana e faz uma proposta, e você, na segunda-feira, me fala. Eu falei, eu vou pensar rapidinho. Na sexta-feira eu pensei na proposta, falei, vou fazer uma proposta indecente. PG é muito rigorosa, ela não aceita, me dá X% de aumento. Eles não têm esse tipo de conversa. Eu, sabendo disso, falei, vou usar fora da política, né? Eu falei, eu quero X% de aumento, eu quero um carro de um nível superior. Eu quero 3 meses de hotel em São Paulo e eu quero a minha ajuda à moradia mais o salário de bônus. Eu terminei de falar, ele falou, era só isso? Faz o seguinte, o Uau. carro tá lá embaixo na garagem que você pediu, pode pegar e ir para São Paulo agora. E você esperando aquele não. Aí você falou assim, Uau. então, né? Minha mala Devia tá ter pronta. pedido mais. Minha mala tá Devia ter pronta, pedido mais. vou ter que ir. Eu lembro da cena até hoje, eu falei, puta merda, eu vou ter que ir para São Paulo agora? Muito bom. Aquele momento que eu Muito tinha. bom. Aquela Porque frase que a mesmo gente com o falou, dinheiro, tiro você não saiu tava pela afim. Você culatra. não Eu tava tava afim. afim, cara. Imagina, eu tava como head de treinamentos para técnicas de vendas para América Latina. Eu tinha 2 viagens de treinamentos internacionais para receber o treinamento do time global. Tava amando essa parte da minha carreira, tava voando. Só que, de fato, o manager mais experiente que ele tinha era só eu. E estávamos com problema de fraude aqui em São Paulo, de Uhum. roubo também, uma série de coisas. E na minha carreira eu descobri algumas vezes, e aí fica lá no seu currículo da empresa. Esse cara gosta de investigar, É. e aí me chamaram. Falou, você já resolveu Você tem alma ali de auditor, né? Que a É, gente brinca que é o tenho, dedo podre, né? Aquele tenho. cara que você fala, Nossa, é eu... aqui, ó. Tá todo mundo ali, né, se matando. Era os 10 centavos, é a história dos 10 centavos que você É, conversou. É é a aquela alma inquietude, ali, né? entendeu? Tive na minha carreira algumas pessoas que eu descobri fraude. E aí, enfim, consegui estar em São Paulo, fiquei um ano trabalhando e matando. Falei, o que vocês querem? É isso tá bom. Comecei, manda embora todo mundo, troca contrato, blá, 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 blá. Falei, ó, tá pronto, vou pra onde agora? Não tem pra onde ir. Falei, não, para. Por que não tem pra onde ir? Vocês me mandaram pra cá, não vou ficar aqui. E aí, vira pra lá, vira pra lá, falei, vou arrumar um jeito de sair daqui. Analisei números rapidamente, de uma maneira, não vou contar a história toda, não faz sentido, e identifiquei que o estado de São Paulo representava 65% dos resultados da empresa. Uau. E montei uma Uau. nova estrutura de vendas e ofereci para a empresa, dizendo que São Paulo deveria ser uma divisão separada, com canais separados, Incrível. onde precisava ter um head só para lá. Óbvio que aquele head era eu. Apresentei para o presidente da época, ele já era um cara da Nicarágua, Álvaro Lacai, inclusive ele mora em Miami hoje, gente boníssima. Ele falou assim, flaco, não é possível, flaco. Flaco, uma expressão de magro em Sim. espanhol. E eu falei, eu não era magro. E aí ele falou, cara, gostei, muito legal, mas não vai rolar. Não vamos dividir o país só com o estado de São Paulo. Eu falei, você está perdendo a possibilidade de dar mais foco no 80-20. Pareto, onde realmente Sim. vai fazer a diferença do negócio. Não aceitaram, 2 meses depois eu falei, vocês têm que me tirar daqui. Como assim? Eu já tinha feito várias movimentações laterais e chegou a hora de ser um head de alguma coisa. Não era, não quero, não Nem queria. É de alguma coisa. eu não queria mais o manager, sabe? E aí eu falei, bom, resumamente, eles decidiram dividir o país por canais de vendas e aí surgiu a oportunidade de um head de vendas Brasil para o canal só de profissional, só salões de beleza. Foi sensacional essa experiência.
Tinha um colega que cuidava tudo do canal indireto. Finalmente, em 2013, eu cheguei na posição de head de vendas no Brasil. E depois disso, Ainda alocado em São Paulo. aí nesse momento eu voltei ao Rio. Ah, nossa. Aí ele Juntou os dois desejos. Voltei a ao listinha Rio. estava se cumprindo de Tava se volta. cumprindo. E ao voltar para o Rio de Janeiro, sento na cadeira de head de vendas Brasil do canal de vendas direto. E foi uma experiência incrível. Meses depois, o outro head, que era meu par, decide pedir demissão e ir para a L'Oréal. Não vou falar nomes, porque não. E eu falei, agora é minha chance. Chama o presidente e fala, vamos almoçar. Ele falou, já sei o que você quer. Eu falei, você não sabe. Você quer o Brasil inteiro e todos os canais? Eu falei, exatamente isso. Eu quero o Brasil inteiro e todos os canais. Você é abusado, né? Eu falei, não, eu quero.